Muito bem, nós saudamos a todos com a maravilhosa graça do Senhor, a paz, os irmãos presentes, os irmãos online, né? Nós queremos louvar o Senhor por esta noite, por o dia que nós tivemos, né? Desfrutamos do dia que o Senhor fez, como diz o salmista, né? O dia que o Senhor fez, nós regozijamos e alegramos no Senhor. E nós, hoje, 19 de agosto, né? Estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, para receber do Senhor os seus ensinamentos, né? Que são mais preciosos que o ouro. E como Jeremias falava, achadas as tuas palavras, logo as comi. E era para o gozo e alegria para o meu coração. Então a palavra de Deus produz gozo e alegria na alma, no interior, né? Ela nutre o nosso ser. E para nós é um privilégio, é uma bênção poder, então, honrar o Senhor e se interessando, né? Buscando o Senhor, né? E estar aqui hoje para, então, ler a palavra, estudar a palavra de Deus. Glória seja dada a Deus pela vida sua, que está aqui perseverando, né? E anos a fio, e isso é um dom do Senhor, a perseverança, né? Louvado seja o Senhor, porque isso não é de nós, isso é graça de Deus. Muitos ficam pelo caminho, muitos não conseguem perseverar, infelizmente perdem a força, perdem o entusiasmo, né? E ficam estacionados, parados. Mas louvado seja o Senhor por aqueles que perseveram, né? Eu gostaria de orar. Nosso Pai amado, nosso Pai querido, eu quero louvar o nome do Senhor por essa quinta-feira, por essa noite, pelo dia que nós recebemos o Senhor. Nós fizemos tantas coisas hoje, Senhor, com a graça maravilhosa, com a tua bênção, indo e vindo, trabalhando, Senhor, fazendo, construindo. Muito obrigado. Na tua presença, Senhor, estivemos. Na tua presença, Senhor, estamos. E na tua presença, abundância de alegria. Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, que seja ensinando nós nessa noite, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração, Senhor, inculcando nós a palavra, que o poder do Espírito Santo seja manifestado em nós, através de nós. Senhor, nos abençoe, Senhor, descortina, Senhor, traz a revelação, Senhor, traz a iluminação, Senhor, traz luz para nós, que nós carecemos da tua palavra, que sem a tua palavra nós estamos no escuro, nós estamos, Senhor, nas trevas. Sem a tua palavra nós estamos perdidos, inquietos, Senhor, frustrados, decepcionados, doentes. Mas com a tua palavra, Senhor, nós somos mesmo mais do que vencedor. Nós somos fortes. Senhor, nós queremos glorificar o nome de Jesus, aprender mais do Senhor Jesus, glorificar o Senhor Jesus nessa noite. Abençoe não só os irmãos presentes, mas os irmãos que estão longe, pela internet, pelo Facebook. Esses irmãos, Senhor, esteja mesmo recebendo do Senhor, sendo tocado pelo Senhor, com a tua presença curadora, saradora, no nome de Jesus, Pai, nos abençoe. É o que nós oramos assim. Amém. Queridos, nós estamos então em Tiago. Vamos lá, Tiago capítulo 5. Vamos ler do 1 até o 11. O Tiago nos ensina muitas coisas boas. Tiago, irmão de Jesus Cristo. Ontem eu estava pensando no Tiago e imagina só o Tiago lá que não era muito mais velho, muito mais novo que Jesus, né? Eu imagino, eu creio. E aí ele, tendo a companhia de Jesus, Jesus, o irmão mais velho, imagina quanto que ele não aprendeu
com Jesus. É lógico que até então, até a morte de Jesus, até a ressurreição de Jesus, ele ainda estava assim meio que escuro para ele, estava meio muito indeciso, muito em dúvida, mas depois foi como tirar, né, com as mãos a venda dos olhos. Ele entendeu. Certamente ele se tornou um homem de muita oração, porque ele via o Senhor Jesus orando com certeza, né? Então ele teve o privilégio de realmente estar com Jesus, né? De ficar muitos anos com Jesus ali, né? Compartilhar a mesma casa, estar à mesa. Vocês pensaram, pensa comigo, vamos dar, né, asas à nossa imaginação, né? Ali junto com Maria, com José. Que interessante que não foi, né? Porque o Senhor Jesus ficou ali durante os 30 anos ali com a sua família, né? Com a sua casa, tendo o ofício de carpinteiro e, né, trabalhando, ajudando José, aprendendo de José, do seu pai, né, o ofício. Então, que exemplo que ele teve, né, o Tiago. Vamos então ler Tiago capítulo 5, do 1, eu vou ler até o 11. Escutem agora, ricos. Esse escutar aqui é muito interessante, ele fala 3 vezes aqui na carta dele, tá? E ele está chamando a atenção, ele está falando, vem aqui, escutem, ricos. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês já juntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tome como exemplo de sofrimento e da paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Pode olhar aqui para mim. Termina o versículo, o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Que lindo isso, né? O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Que maravilha. Muito bem, meus irmãos. Nós estivemos lá em casa consultando alguns comentaristas, algumas bíblias de estudo, e o irmão Shed, ele fala que o Tiago, a doutrina de Deus, a doutrina do Senhor é muito interessante, é muito relevante, é notável, sabe? Porque Tiago, ele fala dos atributos de Deus, o Deus como Criador, Deus como soberano, como um Pai, como o Deus misericordioso, bondoso, né? Ele é um Deus que não pode ser tentado, é um Deus que é um doador da sabedoria, é um doador da coroa da vida, da graça. É o doador de toda a boa dádiva. E desses 108 versos que eu já falei para vocês, muito me chama a atenção, 54 está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento.
Eu falei e repito, Tiago, eu admiro muito esse mestre, porque ele não é de meras palavras, não é aquele camarada de só, né, de converseiro, do 7-1, mas ele é um homem de ação, de realmente obras, de atitudes. Ele é um homem que aplicava aquilo que ele recebia do Senhor, aquilo que ele conhecia do Senhor. Ele era um homem da aplicação. E isto nós precisamos também aprender com ele, né? E ser uma pessoa que não só acumula conteúdos, que não só recebe ensinamento, que não só seja teórico, mas de prática, de obras, de ações, de atitudes, porque isso é a vontade do Senhor. E aqui, nesse primeiro bloco, do 1 ao 6, Tiago, ele vai lá em Jerusalém, que tinha um Wall Street lá em Jerusalém, uma rua lá, em que ficavam os magnatas, os bilionários, que os camaradas desciam de helicóptero com ternos de 1.500.000. Eles, então, estavam no seu clamor, na sua luxúria ali. E o Tiago, ele pega e vai até a Wall Street em Jerusalém, com um megafone, ele pega e começa a denunciar aqueles bilionários. Ele começa a censurar, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus. Ele começa a repreender eles. Porque, a bem da verdade, meus irmãos, o dinheiro, ele tem uma voz. O dinheiro, ele é o maior dono de escravos do mundo. Por causa do dinheiro, as pessoas matam e morrem, as pessoas casam, se divorciam, as pessoas roubam, se corrompem. Por causa do dinheiro, as leis são descumpridas. As cortes são compradas por causa do dinheiro. Os tribunais, o judiciário. O dinheiro é o maior Deus deste mundo. E aí o dinheiro, ele é mais do que uma moeda. O dinheiro, ele é um espírito. Agora, o problema não é ter o dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é o dinheiro no bolso, o dinheiro é no coração. Esse é o problema. Porque alguém falou com muita propriedade que o dinheiro, ele é um péssimo servo, mas um ótimo patrão. E aí, eu estava vendo algumas coisas interessantes aqui, mas só que Davi falou que as riquezas e a glória vêm de Deus. Moisés diz que Deus que dá sabedoria para adquirirmos dinheiro, riquezas, né? E Paulo falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, vocês sabem que 50% das riquezas do mundo está nas mãos de algumas centenas de pessoas. E que, há alguns anos foi feito um estudo, e que, por exemplo, a General Motors é mais rica do que a Dinamarca. A Toyota é mais rica que a África do Sul. A Ford é mais rica que a Noruega. O Walmart, aquele grande atacadista lá, é mais rico do que 161 países. E eu estava dando uma olhada, o Jeff Bezos, ele, no ano 2020, e um dia ele ganhou 13 bilhões um dia. O ano passado, ele ganhou, a cada segundo, R$9.378. Um trabalhador do Brasil ganha média de salário 1.300 e alguma coisa, e um ano ele ganha 16 mil alguma coisa. O Jeff, bastava 2 segundos para ele ganhar o que um trabalhador no Brasil ganha no ano inteiro. E aí, então, vem comigo aqui, dá uma olhadinha aqui em Lucas capítulo
16, sabia que Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus ia caminhando, cada capítulo de Lucas tem algo sobre relacionado ao dinheiro. Olha aqui, Lucas 18, vamos ler do 18 até o 27. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Vocês conhecem os mandamentos? Não comete adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Verso 22. Ouvindo isso, Jesus disse: uma coisa ainda falta a você. Vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vindo assim, ele triste, disse: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Baseado nisso, já há algum tempo que a gente sempre ora aqui, né, pastor, terça-feira, para Deus converter o coração de alguns ricos, né? Baseado nisso, a gente sempre ora por isso. Como é difícil para alguém ter riqueza entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Essa aqui não é agulha literal, não, é só uma porta lá em Jerusalém, lá, né, uma das portas para entrar em Jerusalém. O camelo entrava lá, que ele tinha que ajoelhar e entrar com muito, empurrando ele, e entrava com muito sacrifício, mas entrava. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Né? A Deus tudo é possível, mas é difícil. É difícil porque a maioria deles tem o coração nisto, né? Está grudado nisso. Mas voltando para Tiago 5, nós queremos então ver aqui como era essa riqueza obtida, como que eles adquiriam as riquezas, a forma. Se olhar para o texto, você vai ver algumas incoerências, algumas coisas ilícitas daqui que eles faziam, né? Agora, vale dizer para vocês que por unanimidade os comentaristas falam que esses daqui ricos não eram crentes, não eram os cristãos. Agora, lá no capítulo 2, tem umas pessoas que eram ricos, que frequentavam a igreja. E daí estava acontecendo ali uma pequena confusão ali sobre favoritismo e tal, né? De alguns da parte da igreja, apoiando os ricos, em vez dos pobres. Mas aqui, esses ricos não. Esses são perdidão, ímpio mesmo, que são avarentos. E então não são judeus convertidos, não. É os ricos que oprimiam os cristãos. E aí, o que eles faziam, está aqui, ó. Olha só no verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. Retido. Olha o que eles faziam. Eles roubavam, eles cometiam fraude. Eles, sabe o que eles faziam? Eles enganavam os trabalhadores, os pobres, que saíam cedo, iam lá para o campo e ficavam o dia todo lá debaixo do sol, às vezes até mesmo sem comida, porque eram pobres, esperando receber o pagamento à noite, para comprar a comida, para levar para sua família. Eles enganavam, eles cometiam fraude, eles davam calotes, eram caloteiros, esses ricos. E o meu cunhado trabalhou em Portugal 3 meses, uns anos atrás que ele esteve lá, e ele não recebeu. Isso não é lá há 2000 anos atrás, não. Nos dias de hoje também acontece isso. Você pensou? A pessoa foi daqui para lá, alguns anos atrás, porque precisava trabalhar e trabalhou 3 meses e não recebeu. E aí, então, como a riqueza foi adquirida? Por meio de fraude, né? de engano. O Senhor tinha falado lá na lei de Moisés que o trabalhador era para receber o salário de tarde, de noite. Não poderia os fazendeiros deixar de pagar eles. Olha aqui, Deuteronômio 24, rapidinho, vamos ver aqui, tá? Eu vou
Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, tá? Capítulo 24, verso 14 e 15. Olha só o que era a lei mandava, o que o Senhor, a vontade de Deus era. Sobre 24, Deuteronômio, lá no verso 14 e 15. Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Paga-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Veja, vocês viram o que é a palavra de Deus? Né? Falando sobre pagar no mesmo dia, e eles não pagavam, ficava a semana, mês, e eles, além deles adquirir enganando eles também, eles controlavam as cortes, como diz o verso 6, vocês têm condenado. Eles compravam as cortes. O pessoal se fala muito aí que o fulano lá do STF foi comprado, Beltrano, por isso que o outro lá saiu e tal, né? Mas isso é atual. Você viu como a Bíblia é atual? Tá? É atual. Então os ricos compravam os tribunais. Eles violavam as leis. E até hoje, como diz o nosso irmão Hernando, é mesmo, até hoje é isso daí. Eles adquiriram os seus riquezas, seus bens dessa forma. E qual que era a maneira também dos ricos usarem as suas riquezas? Qual era a maneira? Olha, eles tinham muito dinheiro, muito bens. E a maneira deles usar o seu recurso era para si mesmo. Eles guardavam o dinheiro, eles acumulavam o dinheiro. É o que diz aqui no verso 3, no final. Vejam só. Que tristeza, que lamentável isso daí. A maneira deles usarem os recursos, eles impediam os outros de ser beneficiados por eles, pelo dinheiro. Agora no verso 5, tem uma palavra que só Tiago usa. Vocês têm tido uma vida de luxo. De luxo, essa palavra é só Tiago que usa. E essa palavra significa extravagante conforto. Você sabe o que é o camarada pagar 140 milhões num carro? Você sabe o que é o camarada pegar e pagar 92 mil reais num litro de vinho? Isso é um luxo, isso é uma extravagância. É o que acontece nos dias de hoje. O camarada passar uma noite num hotel, lá na Genebra, Suíça, e pagar 390 mil reais. Isso é luxo. Eles gastavam com seus luxos. Vocês têm tirado uma vida de luxo. Vocês têm esbanjado. Então, e qual que era o destino final das riquezas? Se eles empregavam, se eles usavam suas riquezas, né, para acumular para si, para a luxúria, qual o destino final das riquezas? O Tiago fala aqui sobre desvanecer, sobre desaparecer esse dinheiro, no verso 2 e 3. Esse dinheiro vai apodrecer, é muito pesado isso daqui. Apodrecer, vai desaparecer. Hoje, entre nós não temos pessoas ricas, bilionárias, mas nós podemos ter, às vezes, um carro, e a gente pode pegar e fazer mau uso desse carro. Uma casa, a gente pode fazer mau uso disso. Nós precisamos que Deus nos sonde sim? É verdade, porque o luxo de ontem, né, hoje virou necessidade, né? Isso é verdade. Só que por causa dessa máquina, a gente corre muito atrás, né, das coisas,
investimos muito tempo nisso, não é verdade, né? E nisso pessoas estão aí tendo as suas famílias perdidas, porque, como diz o Josué Gonçalves lá, nenhum fracasso na família compensa o sucesso, né? Como é que é? Nenhum fracasso. Isso, obrigado. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar, os irmãos escutarem ali online, né? E muitos, nessa avidez de lucros, fazem isso daí, né? Mas o destino final da riqueza é desaparecer. O destino final da riqueza é ser destruído. E como diz aqui o Tiago, é testemunha para o julgamento deles próprios. Isso que vai acontecer, né, com o dinheiro, com a riqueza. É muito forte aqui o que Tiago está dizendo, que isso é testemunha contra eles. Testemunha contra eles, o dinheiro deles. É uma prova, né? É uma prova no último dia. O julgamento do Senhor vem sobre isso daí, né? Tá? Então, muito bem. Eu só queria dar uma pincelada sobre esse assunto, porque o nosso foco mesmo, o desejo do nosso coração, é falar aqui sobre a paciência, porque o Tiago, aí ele pega, no verso 7, ele pula o assunto, que agora ele fala para os irmãos, para a igreja. Porque os irmãos estavam na igreja, estavam sofrendo muito. Irmãos que estavam sofrendo de que forma? O filho fica doente, o cara não tem um dinheiro para comprar um remédio para o filho. Não tem dinheiro para comprar uma roupa. Não tem o dinheiro para o essencial, para a comida. E aí havia um sofrimento, havia realmente uma aflição grande, uma tribulação enorme diante disso daí. Aí o Tiago pega, volta para a igreja. Daí ele saiu de Jerusalém, voltou para a igreja, voltou para os bairros de Jerusalém e voltou para os irmãos. Eu gosto muito dessa palavra irmãos, que o Tiago usa aqui nessa carta dele aqui, várias vezes, se não falha a memória, 19 vezes que ele usa essa palavra irmãos. E aí ele fala assim, portanto, irmãos. Então, diante dessa situação, né, dessa diferença enorme, irmãos, aí ele dá uma solução aqui, um conselho, né? Porque aí nós vamos ver sobre o poder da paciência, sobre ter a paciência na expectativa da vinda do Senhor. Porque também, se a gente ficar olhando essas coisas, a gente fica magoado, fica com ressentimento no coração. E isso não é bom. A gente precisa de olhar para o Senhor, né? Nós precisamos não se conformar, orar, porque viu que o Tiago está falando aqui que o clamor dele estava chegando diante do Senhor dos Exércitos. Precisam de interceder. Mas aí o Tiago, então, fala, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Paciência. Paciência é a virtude de suportar a aflição com perseverança. Paciência é essa constância na tribulação, na angústia, né, do sofrimento, diante das injustiças que acontecem. Muita injustiça. Né? Eu lembrei da Ruana agora, que ela trabalhou lá na cidade dela lá. Lembrei agora, e você falou que, poxa, né, só queria que ele registrasse, né? E a pessoa é rica, olha só, né? Maringá, trabalhou lá, só queria que registrasse. O cara é rico. Então, muito bem, como nós podemos compreender o poder da paciência? Porque existe um poder, né? E nisto, os pobres são encorajados a confiar no provedor e não na provisão, né? E agora, só para... É importante isso daqui, o irmão Hernandes Osópolis que fala isso daqui. Como você lida com o dinheiro? Ele é seu dono ou seu servo? Seu coração confia na provisão ou no provedor? Você é honesto no trato com o seu dinheiro?
Você tem alguma coisa em suas mãos que não lhe pertence? Os bens que você tem foram adquiridos honestamente? Você tem usado seus bens para ajudar outras pessoas? Ou você tem acumulado apenas para seu deleite e conforto? É uma reflexão interessante. Porque o dinheiro nosso é para o quê? O dinheiro nosso é para o quê? A glória de Deus. O dinheiro é para a glória de Deus. Ele é um servo. Né? Os nossos bens, o que nós possuímos, mesmo que seja pouco, mesmo que seja pouco. Lá em Londrina, uns anos atrás, eu lembro do irmãozinho que não gostava de ir para as vigílias, porque era no meio do mato e porque sujava o carro dele. Os nossos bens é para a glória de Deus. A gente precisa de ficar feliz quando a gente tem como pegar e... se é no pouco que seja, mas a gente contribui, ajuda, né? Vamos lá, os irmãos no Haiti estavam passando mal, lá sofreu um dano horrível lá com o terremoto, vamos mandar um dinheirinho para eles, é pouco, mas vai ajudar, né? Vamos glorificar o Senhor dessa forma. Muito bem, então tá, vamos aqui. A necessidade de ter paciência. O Tiago então fala aqui algumas coisas sobre a paciência. Ele dá aqui um exemplo, né? E ele é muito interessante porque ele no capítulo 1 ele fala coroa da vida, né? E agora ele afirma sobre a vinda de Cristo. Então, Tiago fala da segunda vinda de Cristo sobre dois aspectos, como uma alegre esperança e como uma terrível expectativa. Então, você viu aqui que por 3 vezes Tiago fala da vinda do Senhor? Vocês viram aqui? Né? Ó, portanto, irmão, seja paciente até a vinda do Senhor. E aqui no verso 8, sejam também vocês pacientes, fortalecer o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Próxima vinda do Senhor. Essas duas aqui é de consolo, né? É um aviso sobre a alegre esperança, mas depois tem uma aqui que fala, ó, no verso 9 ali, irmãos, não se queixam dos outros. Agora ele puxa a orelha dos irmãos. Não fica falando mal dos outros. Não perdam paciência uns com os outros. Entendeu? Fique calmo. Porque eis que o juiz está às portas. Aí já é né, o juiz está às portas. Isso é a vinda de Jesus. É o juiz realmente que não deixa nada despercebido, né? É o juiz que conhece, sonda, sabe de tudo. Mas a paciência do lavrador, a paciência do agricultor, é o que ele fala aqui. Sede paciente, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Olha para mim aqui, meus irmãos. Se uma pessoa for impaciente, eu acho que ele não consegue ser um agricultor. Porque o agricultor, ele vai lá e semeia a semente no solo certo, na hora certa, da maneira certa, entendeu? E aí, como o próprio Jesus falou aqui em Marcos, que daí durante a noite, durante o dia, nasce aquela semente. Ela nasce, ela cresce, ela frutifica. Só que é o seguinte, se vir muita chuva, atrapalha a colheita. Se não vir chuva, não dá colheita. E aí, então, esse primeiro aqui exemplo é de uma paciência do lavrador, né? As primeiras chuvas lá em Israel vinham em outubro, que era o plantio. Depois as últimas chuvas vinham em março para a colheita, né? Então, o agricultor, aqui interessante, porque, ó, o precioso fruto da terra, gostei muito disso daqui, o precioso fruto da terra, que o agricultor colhe e espera, aguarda, né? Ele fica esperando pacientemente. Deus está à procura de que nós produzimos frutos, entendeu? Lucas 13, vamos dar uma olhadinha rapidinho? Vem aqui, Lucas capítulo 13, olha só. Tem uma parábola aqui que Jesus contou. Lucas capítulo 13, vamos ler aqui do 6 ao 9. 13, do 6 ao 9.
a parábola da figueira estéril. Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse o homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda não está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha, mas o Espírito Santo, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. O Espírito Santo sempre intercede. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. E agora, Jesus também falou, né, sobre essa questão de ser frutífero. O apóstolo Paulo também sobre o fruto do Espírito, né, lá em Gálatas 5, que é alegria, paz, paciência. Esse é fruto do Espírito, né? E nós somos feitos para dar fruto para o Senhor. Então, esta é aqui a convocação, o conselho do Tiago: irmão, seja paciente como o agricultor, como o lavrador. Calme, espere no Senhor, que você receberá o precioso fruto, né? E agora a segunda coisa é a paciência dos profetas. Aqui no verso 10, irmãos, tome como por exemplo do sofrimento e da paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas, meus irmãos, eles andavam com o Senhor. Os profetas, eles viam os milagres do Senhor, eles ouviam a voz do Senhor, e eles testemunhavam as coisas do Senhor. Eles tinham um grande privilégio. Só por um outro lado, eles sofreram muitas aflições. O nosso irmão Jeremias, profeta, foi jogado numa cova, numa lama, foi deixado lá, foi algumas vezes chicoteado. O nosso irmão Daniel, o profeta, lembram? Foi jogado numa cova dos leões. Os profetas tiveram o privilégio de andar com o Senhor, de ouvir o Senhor, mas tiveram grande sofrimento. E aí o nosso irmão Tiago faz menção dessas testemunhos. Vem comigo aqui em Hebreus capítulo 11, heróis da fé. Quando você estiver assim, precisando que a sua fé seja um pouco fortalecida, leiam e releiam Hebreus 11, tá? Que fala dos heróis da fé. Muito lindo, faz a recapitulação do Velho Testamento, dos homens que andaram com Deus, que pela fé venceram, né? Mas mesmo em meio a sofrimento, eles não negaram o Senhor. Hebreus 11, voltando um pouquinho antes de Tiago, tá? Nós vamos ler o verso 35 a seguir. Olha o que ele vai falar aqui. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, e não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Olha só, nós falamos que da missão Portas Abertas, que tem os missionários aí nos países que estão prendendo os cristãos, torturando, matam, né? E até fiquei sabendo sobre, lá no Afeganistão, que mais de 200 cristãos tinham sido condenados à morte, ia ser condenado hoje, né? Mas olha só, torturados, não aceitando o seu resgate, ou seja, não renunciando a Jesus, para salvar a sua pele, a sua vida, mas confiante, perseverante. Outros, por sua vez, verso 36, passaram pela prova de zombaria e açoites, e até algemas e prisões. Foram apredejados, cerrado ao meio. Diz a história que quem foi cerrado ao meio foi o Isaías, o profeta. Cerrado ao meio. Só que na época não tinha serra elétrica, tá? Agora, imagina, sofrimento. Foram apredejados, cerrado ao meio, morto ao fio da espada.
Andaram como um peregrino, vestido de pele de ovelhas, de cabras. Passaram por necessidades e foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos esses mesmo, tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Pagaram com as suas vidas, com os seus testemunhos. Foram pacientes, em meio à tortura, ao meio a grandes injustiça. Porque o Jeremias, já pensou? Ele estava falando da verdade. Ele estava falando da palavra de Deus. Ele estava falando das injustiças dos reis. E agora preso e sofrer. O Daniel. Paciência dos profetas vem nos ensinar nos dias de hoje. Paciência dos profetas. Jesus falou o seguinte em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa, só ouçam, vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Jesus falou isso daí. Mateus 5,12. Então, meus irmãos, todos aqueles que quiserem servir ao Senhor piedosamente, fielmente, serão perseguidos. É a palavra de Deus. A igreja, ela não é mais fiel segundo a perseguição. Mas quanto mais fiel ela é, mais perseguição pode vir. Mas nós temos que ter a paciência desses profetas. Olhar para eles. E muitas outras coisas que nós temos aqui, nós vamos pular. Que eu gostaria de, então, falar para vocês. Como agricultor, devemos continuar trabalhando. E como os profetas, devemos continuar testemunhando do Senhor. E agora, o nosso irmão Tiago, ele vai falar o seguinte, aqui no verso 11. Eis que o consideremos feliz, o que forem perseverante. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. Paciência de Jó. Essa daqui é bem antigo, né? Famoso, né? Paciência de Jó. Sabe que aqui é o único lugar no Novo Testamento que fala de Jó. É muito relevante, muito interessante. Quem já leu aqui o livro de Jó? Levanta a mão aí. Aí, ó. A maioria, tem alguns. Tá lendo. Então, estamos juntos, que eu estou lá também no meu devocional. Hoje eu li alguns capítulos e fui até lá ao capítulo 29 de Jó. Tá? Então, alguns não leu. Mas, meus irmãos, olha aqui que o Tiago fala. Eis que consideram felizes os que foram perseguidos. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. A paciência de Jó. A perseverança de Jó. Jó tem muitas coisas boas para nos ensinar. Sabe de uma coisa? Alguns anos atrás eu li um livro, O Crime da Letra, e por um lado parece que o autor, ele malhava um pouco Jó. Chamando, por causa do pecado, Jó tinha uma justiça própria ali, né? Tudo bem, ele tinha sim, ele não era um homem perfeito. Mas ele malhou tanto Jó que eu fiquei um pouco assim, eu tinha um pouco de receio de Jó e tal. Não, qualquer coisa ia falar sobre o Jó, o Jó era cheio de justiça própria. Cheio de justiça própria e tal. Mas lendo, estudando aqui, o Novo Testamento, mesmo que seja uma vez, mas o Espírito Santo está falando, lembrai-vos da paciência de Jó. E sabe como o Senhor fez com ele, o fim, o bom fim, que o Senhor, tudo acabou bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Então o Jó, ele passou para o mau bocado. O Jó, ele perdeu os seus recursos, ele era o homem mais rico da época do Oriente, o homem mais rico. Nós não estamos falando ali, né, enfatizando, né, que ter dinheiro, não vou repetir, é pecado. Porque a Bíblia fala de Jó que era rico, de Abraão que era rico, entendeu?
Mas o Jó perdeu os seus bens. O Jó perdeu os seus filhos, 10 filhos, tudo num dia só. Se você ler a palavra, isso é uma coisa, é demais, é carga demais, é uma pressão grande. Ele está lá na mesa com a sua esposa ali, vamos parafrasear, está ali comendo a fartura, se alegrando, de repente chega um servo dele, olha, aconteceu o seguinte, veio lá uma chuva, lá vem lá um vento, vem lá um terremoto, matou teus filhos, olha, roubaram os teus bens. 10 filhos ele tinha, o diabo matou de uma vez, Deus permitiu. Os bens dele no dia só, roubaram. E agora, ele louvou a Deus, deu paciente ali, perseverante. O Senhor permite um pouquinho mais que o diabo vai. O diabo toca na saúde dele, ele perde a saúde também. Aí perde o apoio da esposa. Até a esposa foi perdendo. E aí ele fala por 16 vezes no livro o porquê. O porquê, 16 vezes. E por 34 vezes ele expressa a sua queixa. A sua queixa diante do Senhor. Diante do sofrimento, ele expressou a sua queixa. E aí, mas o que me chama a atenção é o seguinte, agora nós precisamos de ler aqui uns versos aqui de Jó. Jó capítulo 13, vem comigo aqui. Antes de Salmos, tá? Jó capítulo 13, olha só. Ele fala o seguinte. Jó capítulo 13, vamos ver alguns versos agora de Jó. O verso 15. Ainda que Deus me mate assim, eu esperarei nele. Jó capítulo 13, verso 15. Essa confiança em Deus, essa paciência no Senhor. Jó, ele pega depois um verso 14, capítulo 14, verso 7 e 9, muito conhecido, muito lindo. Porque há esperança para a árvore. Olha, o ser humano muitas vezes na Bíblia é comparado a uma árvore. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada. Olha a situação dessa árvore, cortada, capítulo 14, verso 7. Cortada, voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos. Se as suas raízes envelhecer, se uma árvore cortada, e agora as raízes envelhecer na terra, o seu tronco morrerá no chão, ao cheiro das águas, mas pelo poder do Espírito Santo, brotará e dará ramo como a planta nova. Olha só a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Isto é Jó confessando, no capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Isso também é conhecido. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Talvez é difícil encontrar na terra um exemplo maior do sofrimento que de Jó. Às vezes a gente tem um sofrimentinho aqui, então, uma dorzinha de cabeça, né? Porque o salário diminuiu, é porque eu bati o carro, é porque... a gente acha que é um sofrimento, sabe o que nós fazemos isso? Colocamos uma tempestade num copo d'água. A gente não sabe o que é o sofrimento de verdade, porque gente que foi cerrado no meio, gente que foi torturado aqui, gente que foi passado pelo fio da espada, e Jó que ficou da cabeça aos pés, cheio de feridas, que a Bíblia fala que ele na cinza com um caco de telha para se coçar. Olha o sofrimento desse irmão. Mas a Bíblia está falando o seguinte, da paciência de Jó. A paciência de Jó. Temos que aprender com a paciência do Senhor Jesus. O fruto do Espírito. É obra de Deus. Então, porque o Senhor, Ele dá um bom fim. Tudo acabasse bem. O Senhor fez com que tudo acabasse bem. Isso é glorioso, isso é lindo demais. Eu gostaria de ler o capítulo 42, que é o desfecho da história de Jó.
Provérbios, Salmos, voltando ali, e Jó. Jó capítulo 42. É o último capítulo, tá? Aqui. Então Jó, capítulo 42, verso 1. Respondeu o Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Na década de 90 tinha um hino muito bonito. Lembra, pastor? Bem sei que tudo podes, nenhum de teus planos é frustrado. Um hino muito bonito, baseado nesse versículo. Tá? Tu perguntaste, verso 3, quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Porque tem hora que ele começa a se questionar ali, perguntar, querer entender umas coisas, mas ele chega à conclusão. Ele realmente entende o seu pecado, a sua falha, e ele fala, na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissesse, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir. Ele tinha uma experiência de ouvir, uma teoria com Deus. Só conhecia de ouvir. Às vezes a gente pode ter essa experiência, né, só de ouvir Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Eliafaz o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros e vão até o meu servo Jó, e ofereçam o holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito, que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Bildade, Suíta e Sofar, o Noamanita, fizeram o que o Senhor lhe havia ordenado. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Aqui é Deus tratando com os 3 amigos de Jó. Deus defendendo Jó diante dos amigos dele que tinha condenado ele, julgado ele. E agora Jó intercede por eles. Olha o verso 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. Olha só, quem sabe nós precisamos de orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, como diz Jesus. O Senhor restaurou a sorte de Jó. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Como que o Senhor é maravilhoso? O Senhor restituiu ele. Restituiu. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou, olha aqui, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, o segundo chamou de Késia, a terceira de Queren-Apuc. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais de 140 anos e viu os seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. O Senhor honrou a paciência de Jó. O Senhor recompensou a paciência de Jó. Eu confesso para vocês que eu sou um pouco inquieto, ansioso. E preciso da paciência do Espírito Santo, desse fruto maravilhoso. Esses dias eu saí na terça-feira daqui, a semana passada, fui lá abastecer o carro. Cheguei lá, a moça cruzou a minha frente para abastecer, eu estava na fila. Aí eu encostei e falei para o frentista, ei, eu estava na frente daquela mulher lá. Eu não sei se você precisa de ter paciência na fila de um posto,
no restaurante. Às vezes a gente senta e está comendo e quer que o garçom venha para servir a gente, né? Todo mundo gosta de ser servido. E o garçom demora um pouco. Você quer pegar uma bebida e você fica impaciente. Nesta noite, o Espírito de Deus está falando assim: seja paciente no restaurante. Seja paciente com o seu cônjuge. Seja paciente, seja tolerante. Com seus filhos, com seus pais, seja paciente. Seja paciente na igreja. Seu irmão está demorando demais, está falando muito. Seja paciente. Seja paciente na oração. Seja paciente com amigos. Seja paciente no momento da aflição, no momento das injustiças. Sejam pacientes. Em meio à enfermidade, à doença, como Jó, paciente. Porque o lavrador, ele aguarda com paciência para ver o precioso fruto da terra. Porque os profetas ensinam nós, deram esse testemunho sobre a paciência. E Jó fala do sofrimento, dessa perseverança, dessa paciência em meio ao sofrimento, que o Senhor recompensa, abençoa, né? Que aí você sejamos cheios de paciência. Eu estava terminando aqui de escrever aqui, e lembrei do nosso irmão Messias Anaqueto Rosa, que ele pega e fala assim: fique calmo. Vocês lembram da maioria dos irmãos, alguns irmãos que conhecem o pastor Messias, né? Fique calmo, fique calmo, fique calmo. Essa frase do pastor Messias, né? Então, meus irmãos, porque essa paciência que é fruto do Espírito, ela vem curar toda inquietação. Ela cura a ansiedade que está instalada no nosso coração. E às vezes a gente é tão assim, dessa forma agitado, que Deus permite muitas coisas. Permite uma pessoa entrar na sua frente, na fila de um posto. Permite lá na fila no banco, né, você ficar lá um tempão. Um caixa só atendendo. E tem 10, 20 na fila. Oh, meu Deus. Mas você olha no relógio 10. De minuto em minuto você olha no relógio. É a nossa vida. É o nosso dia a dia, infelizmente. Mas o Espírito Santo do Senhor fala assim: fique calmo, seja paciente. Até a vinda do Senhor. Porque na vinda do Senhor, depois que o Senhor vir, que nós estiver com Ele, eu não creio que não vai ter filas em posto, em banco. Não vai ter, né, o desentendimento entre casal. Seja paciente nos estudos. Paciente nos estudos. Né? Eu vou encerrar. Eu vou ler só uma história. Vou encerrar. Vou pedir para o pastor vir orar depois. Uma história que está nesse livro aqui. A janela mais ampla. Tem histórias cada uma mais linda do que a outra aqui. Se você não tem esse livro, compra esse livro. Isso aqui é uma relíquia. Tá? E passando por um teste, era 3 horas da manhã quando um candidato missionário... Pedro, você quer ser missionário? Eram 3 horas da manhã quando o candidato a missionário subiu as escadas que levava à casa do examinador. Ele foi conduzido à sala de estudos, onde esperou até às 8 horas por uma entrevista. Ao chegar, o velho pastor começou a fazer algumas perguntas. Você sabe soletar? Sim, senhor. Muito bem, solete pedreiro. P-A-D-E-I-R-O. Ótimo. Você sabe fazer contas? Perguntou o velho pastor. Sim, senhor, um pouco. Qual é o dobro de 2? 4, respondeu o rapaz. Esplêndido, exclamou o velho pastor. Creio que você passou. Estarei me reunindo com a junta missionária amanhã. Durante a reunião da junta, explicou da seguinte maneira a entrevista. Ele possui todas as qualificações para ser um missionário.
Primeiro, testei a sua autoabnegação. Disse-lhe para que chegasse à minha casa às 3 horas da madrugada. Ele deixou o conforto da sua cama quentinha e saiu no frio sem uma palavra de reclamação. Segundo, testei a sua prontidão e presteza. Ele chegou na hora marcada. Terceiro, examinei o candidato quanto à sua paciência. Fiz que com ele esperasse por 5 horas até que eu entendesse, mesmo tendo dito a ele que viesse às 3 horas da madrugada. Quarto, testei o seu temperamento. Ele demonstrou muita paz, embora eu o tivesse tratado com descaso. Ele não demonstrou qualquer mau humor, nem sequer questionou o atraso. Quinto, testei sua humildade. Fiz pergunta a ele, que qualquer criança de 5 anos responderia. Mesmo assim, ele não demonstrou qualquer indignação. Portanto, os senhores podem reconhecer que ele possui algumas qualidades de caráter que farão dele um servo dedicado. Meus irmãos, então, que o Senhor continue abençoando, no nome de Jesus, tá? Obrigado pela paciência que você está ouvindo. Pastor. Graças a Deus pela palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor hoje nos dê coragem para sermos pacientes. Paciência, Josi. Rodrigo, tenha paciência também, tá? Até a volta de Jesus. Viu? Hã? Aí depois lá não vai precisar mais. As tuas lutas findarão, Rodrigo. Até lá, tenha paciência. Tá bom, Josi? Muita paciência com Pedro. Muita paciência com Pedro. Pedro, muita paciência com o papai e a mamãe. Muita. E vice-versa. Nós precisamos de paciência. O Renato estava falando Aqui ninguém é ansioso, né? Ser ansioso é um pecado. Então, todos nós somos pecadores. E Deus quer curar a gente dessa doença. Porque é um problema crônico que vem lá do Jardim do Éden. E como é que Deus vai arrancar isso de nós? Dando tribulações para a gente. Dando tribulações. Porque a tribulação vai produzir paciência. Na última semana você enfrentou tribulações na sua vida? Quem aqui enfrentou tribulações na última semana? De quinta-feira passada até hoje? Quem? Algumas pessoas. É um presente de Deus para você. Ele quer arrancar a ansiedade do seu coração e produzir paciência. Então encare os teus problemas sob este prisma. Deus quer produzir o fruto do Espírito em você. A paciência, a longanimidade, a perseverança. São sinônimos, tá bom? Imagine os que estão agora privados de liberdade, os que estão na cama,
São pessoas que Deus está tratando com elas, ensinando-as essas virtudes. Vamos orar? Tem algum pedido de oração, né, Pedro? O Carlito entrou e pediu oração aí pelo Facebook de uma pessoa que ele conhece em Cascavel, que está internada com Covid, né? Está entubado, por sinal. Aparentemente a gente acredita que esse mal acabou, né? Mas não, queridos. Bem ativo. Hoje eu escutei um especialista falando sobre o aumento dos casos dessa nova variante aqui em Santa Catarina, e ele disse que só a vacina não vai dar jeito nisto, infelizmente. Então vamos orar. Como é o nome da pessoa, Pedro, que está internado? Newton Fagundes. Vamos orar por ele e pela família. Neuci, Covid também, internada. Doca. Os olhos da Leda. Então nós vamos orar, queridos. Se você quiser ficar de joelhos, tá bom? Eu convido você a ajoelhar-se. Eu vou dobrar meu joelho também. Você que está em casa, que pode fazer isto. Senhor, nós estamos aqui e somos muito gratos ao Senhor por todas as dádivas que o Senhor nos tem dado neste dia, que iniciou com dádivas do Senhor, com amor e o cuidado do Senhor para conosco. E nós agradecemos pelo pão de cada dia, agradecemos pelas vestes, agradecemos pela família, ó Deus, pelos filhos, agradecemos pela esposa. Ó Deus, muito obrigado pela minha esposa que o Senhor me deu. E eu te também pela vida, te agradeço pelo Evangelho, pelo teu chamado eficaz sobre a minha vida. Agradeço, Senhor, por ter me dado a esperança, a salvação, o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Muito obrigado por essas bênçãos que jamais eu conseguiria conquistar pela minha justiça, pelo meu esforço e também pelos meus recursos. Pai, nesta noite, Senhor, nós lamentamos os nossos pecados, lamentamos o fato de sermos tão impacientes, ó Deus, lamentamos o fato de sermos inquietos, lamentamos o fato da nossa ansiedade, ó Deus, da falta de paz que há dentro de nós, ó Deus, a falta de tranquilidade, falta, Senhor, para nós a capacidade de crermos, de que o Senhor nos conduz a pastos verdejantes, de que o Senhor cuida de nós, de que todas as coisas estão, ó Deus, debaixo do teu controle absoluto, e o Senhor nos ama, o Senhor tem o melhor para nós, e nós não enxergamos isto diante do cotidiano da vida, diante da rotina esmagante, Senhor, diante das adversidades, das dificuldades, nós não enxergamos o fato de que o Senhor tem o melhor para nos dar, de que o Senhor é um Pai amoroso, de que o Senhor não conspira contra nós, mas o Senhor nos ama. Pai querido, nós por causa disso somos ansiosos, somos pessoas tensas, irritadiças, ó Deus, insones. Oh, meu Pai, ajuda-nos a descansarmos em Ti, Senhor, e a confiarmos em Ti, ó Deus, diante das adversidades desta vida. Ensina-nos a paciência, como o Senhor ensinou os lavradores. Ensina-nos a paciência, como o Senhor ensinou os profetas de Israel. E ensina-nos como o Senhor ensinou também a Jó, Senhor. Nós somos, ó Deus, pecadores, como eles também foram. Nós também podemos aprender, Senhor, a sermos pacientes de verdade. Senhor, eu tenho tanta dificuldade nisto,
tenho tanta dificuldade, sou tão impaciente, Senhor. Eu quero que as coisas aconteçam para ontem, ó Deus. Eu quero especialmente que as coisas que eu quero e que eu valorizo, Senhor, aconteçam, ó Deus, imediatamente. Oh, meu Pai, eu preciso aprender a confiar e esperar em Ti. Me ajude nesta noite, me ajude a esperar, ó Deus, me ajude a confiar, me ajude, Senhor, a descansar em Ti, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Eu quero me aquietar nos Teus braços nesta noite, Senhor. Oro, ó Deus, pela vida destas pessoas que pediram oração, este rapaz, Senhor, que está internado em Cascavel, cujo nosso irmão Carlito pediu oração, pois ele está entubado, Senhor. Nós oramos e suplicamos, e intercedemos por ele, ó Deus. Por favor, por Tua misericórdia, alcance ele nesta noite. Ó Deus, a tia da Cíntia, lá em São Paulo, Senhor, também está internada com Covid. Nós oramos por ela, intercedemos por ela, pedimos por ela, Senhor. Oramos, ó Deus, em prol do tio Doca, que o tio do nosso irmão Vicente, alcance a vida dele, Senhor. Tenha misericórdia, cure ele, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos a vida da Leda, que se queixa dos seus olhos. Senhor, abra os olhos da Leda, cure, Senhor, restaure a sua visão. Senhor, dê saúde integral à Tua filha, abençoe a Leda poderosamente, Senhor. Oh, meu Deus, nós pedimos isso ao Senhor, nós oramos por esses pedidos nesta noite, intercedemos pelos nossos irmãos no Haiti. Ó Deus, diante do aumento exponencial de mortos, a tragédia deste terremoto, Senhor, ó Deus, a vulnerabilidade daquelas pessoas, a miséria desta nação, ó Deus, eles são tão pobres, ó Deus, e agora assolados por mais um terremoto. Senhor, tenha misericórdia deles. Senhor, nós gostaríamos de poder ajudá-los, ó Deus, com maior número de recursos. Senhor, dá-nos esta graça. Se o Senhor se agradar de nós, dá-nos condições de ajudá-los mais, ó Deus. Nós oramos especialmente pelo pastor Fred, que, ó Deus, os seus pais estão desabrigados. Ó Deus, nós oramos pelo pastor Edson Teixeira, que está levando recursos para esses irmãos lá no Haiti. Senhor, que ele seja bem sucedido nesta viagem, que, ó Deus, o Senhor multiplique os recursos financeiros para abençoar aquele povo, Senhor, abençoar estes irmãos e dar a eles, ó Deus, novamente, ó Deus, a capacidade de ter um teto, uma casa para morar. Nós oramos pelo Afeganistão, Senhor. Nós intercedemos, ó Deus, pela igreja lá no Afeganistão. Senhor, que a coragem destes irmãos inspire a gente a também vivermos a vida cristã aqui, Senhor. Oramos pelos pastores que decidiram não fugir de Cabul. Oramos pelos pastores que decidiram enfrentar o Talibã, Senhor. E por causa da igreja e do nome de Jesus, eles não fugiram, não negaram a existência da igreja naquele lugar. Senhor, certamente eles sofrerão, mas que nós oramos que o Senhor conceda graça, que o Senhor abençoe estes teus servos, e oramos pela lâmpada da igreja, a lâmpada do evangelho, para que brilhe naquele lugar, Senhor, e que haja conversões, ó Deus, no Talibã, como o Senhor converteu Paulo, que era um perseguidor da igreja. Ó Deus, converta homens e mulheres que são hostis à fé. Senhor, nós oramos e pedimos isto, oramos pelas crianças. Senhor, os vídeos, os relatos são constrangedores para nós. Ó Deus, das mulheres dando seus filhos para que eles cresçam longe daquele lugar. Senhor, tenha misericórdia. Nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E que, ó Deus, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, mesmo diante
deste sofrimento tão grande, e nós confiamos em Ti, Senhor. Queremos orar por aquela nação, orar por aquele povo, e especialmente orar pela igreja que se encontra naquele lugar. Pai querido, abençoa-nos, esteja conosco no instante que iremos retornar para as nossas casas, que o Senhor nos dê uma noite de paz e de descanso. Restaura a nossa força física, o nosso vigor, através de uma noite de paz. E que amanhã, Senhor, nós possamos glorificar o Teu nome com as nossas vidas, com uma vida santa, íntegra, ó Deus, e darmos testemunho da Tua grandeza, da Tua soberania e do Teu amor. Cuide de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, domingos nós estaremos aqui às 19h30 para o nosso culto. Nós teremos batismo aqui de uma criança. Então será um culto, uma festa. A igreja vai receber um novo membro, uma criança que será batizada e integrada no pacto que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Tá bom? Domingo, 19h30, nós estaremos aqui para cultuar ao Senhor. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.